esse acordo até dezembro pode abrir portas para uma gestão diferente do Mineirão. A Minas Arena admite, nesse momento, que diante da saída do Atlético ano que vem para a Arena MRV, fazer uma gestão, por exemplo, compartilhada com o Cruzeiro, sendo o Cruzeiro um corresponsável direto pelo estádio, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. É possível essa gestão compartilhada, mesmo existindo o contrato de concessão entre a Minas Arena e o governo de Minas? Como é que poderia ser formatado isso diante da existência do contrato? Bom, gestão compartilhada sempre foi o desejo da Minas Arena. Né? Isso mas não sempre foi... eu não digo no formato de parceria, aquela parceria que vocês tinham com o Cruzeiro lá no começo da gestão do estádio. Mas aqui ele não era de gestão compartilhada. Tá, mas eu estou dizendo uma gestão de fato compartilhada, diferente de uma parceria em que o clube pode ter vantagens em relação a quem não tem compartilhar decisões também. Vamos lá, se a gente olha para o plano de negócios da Minas Arena e aquele plano de negócio que foi colocado pelo Estado lá atrás, é intrínseco, né, que a gente teria um operador master no nosso estádio. Então a gente busca isso desde a origem, né? O que a gente percebe no Brasil é que as empresas que estão ligadas a futebol, elas não têm as garantias necessárias que são exigidas pelo contrato de concessão, né? O contrato exige um monte de garantias, caução, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema de disponibilidade, de continuidade, que a gente consiga atender todos os jogos, né? A gente viu isso, a gente teve um problema durante a pandemia, que a gente teve uma empresa de segurança, por exemplo, que nos atendia, que a empresa quebrou. Nós ficamos sem empresa de segurança, tivemos que colocar uma outra rapidamente por causa da pandemia. Então a gente precisa ter uma empresa que tenha a capacidade de honrar compromissos, porque não adianta, gente, ter o campeonato está marcado, o jogo está lá, e a empresa, ou o clube, ou a Minas Arena, ou a empresa operadora, não tem a grana para pagar o segurança. O que eu faço com os torcedores que estão na porta e comprar ingresso? Né? Isso vocês não viram. Vocês não viram, por exemplo, nenhum jogo do Mineirão onde a luz se apagou e ficou 15 minutos apagada, a não ser naquele jogo festivo que nós apagamos de propósito, que foi lindo, aquele espetáculo de luz que nós fizemos, né? Então, isso é o único no Mineirão. Isso você vê em todos os estádios do Brasil. O Mineirão não apaga a luz. Não tem isso. Desde que vocês conhecem do Mineirão, o Mineirão é um estádio que a operação roda tranquilamente, porque a gente tem todas as garantias, né, que esse próprio contrato de PPP sempre exigiu. Então, toda a operação hoje no Mineirão, ela está preparada para um modelo FIFA. Eu tenho no break, que consegue segurar o estádio funcionando, no break gerador por 8 horas, se acabar a luz por 8 horas em Belo Horizonte. Então, esse é o nível de exigência que a gente tem dentro do Mineirão e é por isso que tem uma operação tão estável e tão confiável ao longo desses anos. Agora, qual que seria o papel? Palmeiras, que é o jogo das quartas de final, vai ter um outro espírito, uma outra entrega, uma outra organização. Não vai ser um jogo igual ao do Emelec. O Atlético não foi brilhante nas duas partidas, mas é muito difícil imaginar que o Galo vai repetir o desempenho desses dois jogos num jogo muito mais difícil contra o Palmeiras. Com o estádio mais cheio, com uma atmosfera diferente, com os reforços. O Atlético trouxe o Allan Kardec, trouxe o Pedrinho. O Pavão não se sabe se vai poder jogar ainda, né? Ele está suspenso, o Atlético vai recorrer, pode ser que contrate mais gente até lá, pode ser que recupere esses jogadores. Até lá o Zarate vai ter mais tempo de jogo, já ele pode voltar, o Allan voltará provavelmente, ele vai ser julgado, até acho que vai pegar um jogo, mas o Atlético vai ter reforços precisos contra o Palmeiras, não vai ser esse mesmo time que jogou contra o Emelec. Falar em Allan Kardec, ele foi apresentado, né, e falou aí sobre a oportunidade que... É o desejo do clube ou de qualquer empresa que quiser falar com a gente. Eu quero operar os eventos do estádio, eu quero operar os jogos de futebol do estádio. A gente está super aberto. Né? Então as pessoas elas vão ter que atender... Então, por exemplo, se o Cruzeiro hoje fosse esse parceiro operador, ele teria que, por exemplo, operar jogos do Cruzeiro e do Atlético. Eu não tenho opção de falar, agora o Cruzeiro é operador, o Atlético você não joga aqui. Ou América, se ele quiser jogar, não joga aqui. Mas esse cenário vai mudar a partir do ano que vem. Qual que é a responsabilidade desse futuro operador, por exemplo, em se tratando da matéria-prima do Cruzeiro, que é futebol, né? Qual que seria a responsabilidade dele se ele assumir? Assume 100% das responsabilidades, direitos e deveres desse contrato de concessão. Né? Então ele tem que ter a manutenção corretiva. Né? Então hoje, vamos lá, o Cruzeiro quando vai jogar no Mineirão, aquele custo Mineirão que o Cruzeiro olha é daquela partida daquele dia, certo? Ele não olha se queimou uma lâmpada no dia seguinte e tem que trocar a lâmpada, ele não olha se eu tenho que ter um investimento porque o meu no-break estragou. Esse custo não é compartilhado com o clube. Né? Ele paga aquela partida naquele dia.
Quando eu tenho um operador master no estádio, ao invés dele olhar um custo ali que deve ser em torno de 6 a 10 milhões no ano, dependendo do número de jogos que eu tenho e do número de torcedores, né? Porque quanto maior o torcedor, maior o custo do jogo. Ele olha para 40 milhões, que é o que custa gerir um estádio daquele tamanho, né? Então, são escalas completamente diferentes. O que você assume de responsabilidade quando você é um operador master é fazer o dia a dia funcionar. Agora, nenhum negócio neste mundo funciona, qualquer casa de evento, buffet infantil, abrindo só 30 dias por semana. Desculpa, por ano. Né? Com 33 jogos por ano, você não consegue manter uma estrutura daquele tamanho. E aí é por isso que a gente tem que investir em outras atividades que geram fluxo, que geram receita no dia de não jogo. Né? Esse é o maior desafio de qualquer arena do Brasil. Quando isso não acontece, o que rola? Quem paga a conta desse dia de não jogo para clubes que têm hoje, né, as suas próprias arenas é o futebol. Então isso tira o dinheiro da compra do jogador. Isso tira o dinheiro de outros lugares que o futebol precisa investir. Investimento num CT, por exemplo. Né, porque você tem que manter ali uma arena funcionando. Mas a Minas Arena, por exemplo, ela já tem expertise em gestão de eventos. Sim. Tanto futebol quanto shows. Se o Cruzeiro entra como um gestor, numa gestão compartilhada e assume só o futebol, a Minas Arena se manteria, estou falando hipoteticamente, ela se manteria responsável pelos shows, pelos eventos. Nesse caso, o Cruzeiro teria um custo anual aproximado de quanto? Falando especificamente de futebol. Olha, eu acho impossível cuidar só do futebol. Porque só do futebol é praticamente o que já é hoje. Né? Porque o custo daquele dia hoje ele já é do clube. Né? Então, é quase como se fosse isso. É muito difícil, as relações elas estão muito ligadas. Então, por exemplo, hoje a gente faz no Mineirão um jogo de 20 mil pessoas dentro da arena e eu estou com um festival para 10 mil pessoas no estacionamento G1. Né? Porque é isso que faz o negócio acontecer. O calendário do futebol brasileiro ele é feito nos 5 minutos da prorrogação. Né? A gente não fica sabendo com essa antecedência toda se eu vou ter um jogo na segunda ou, aliás, na sexta, no sábado, domingo ou na segunda. Né? O calendário sai assim, ele pode ser de sexta a segunda. Como é que você faz a previsibilidade, né? E tem você trouxe aí desempenho também dos clubes, né? Se o clube continua nas competições mata-mata, vai passando para as etapas, né? Novas datas são preenchidas ali dentro daquele calendário. Então acho que essa é uma dificuldade constante. E isso também responde uma outra coisa que você trouxe, que você falou assim, cara, isso vai mudar a partir do ano que vem. Cara, sabe que eu não sei se vai mudar? Quando eu olho para o projeto da NMRV, né? Que é um projeto super bacana, muito conceitual, olhando para eventos também. Eu acredito que vai acontecer o que aconteceu também com o Palmeiras. Como é que é o Palmeiras? O Palmeiras tem que jogar, às vezes, 7 jogos fora de casa. Por quê? Se você quiser trazer um grande show internacional, você vai ter que alugar aquele estádio com 1 ano de antecedência. E o Atlético vai ser sempre bem-vindo no Mineirão, como sempre foi. Nós estamos falando de um estádio público. Então, se o Atlético quiser botar um show lá, porque fez o compromisso com 1 ano de antecedência, e naquele momento precisar jogar no Mineirão, ele vai jogar. As portas vão estar sempre abertas. Nós estamos falando de um estádio público, que continua sendo público, que é uma PPP. Né? Então, isso aconteceu, acho que já aconteceu 7 vezes com o Palmeiras e jogando no Pacaembu. Agora que o Palmeiras não está com o Pacaembu, né, porque ele está em reforma, eu acho que ele vai jogando na Arena Barueri, se não me engano. O Pacaembu foi destruído, na verdade, né? Eu acho que ele vai ser revitalizado e vai virar um patrimônio muito bacana para a população. Eu acredito que todas as partes que tinham que ser preservadas e eram tombadas, elas foram preservadas. Foi um projeto, eu acompanhei bem de perto. Inclusive, a mesma empresa que conquistou o projeto do Pacaembu é a empresa que ganhou o projeto do Mineirinho. Então, acho que isso traz para a gente muita seriedade, muita confiança do que pode ser feito aqui também. Mas vai manter os jogos? Lá vai ter um espaço para jogos também? Tem. Vai ter um espaço para jogos. Ele está apto a receber jogos também. Né? Agora, Samuel, nesse modelo eventual de um gestor master presente no Mineirão, sim, você acha que é mais interessante para essa empresa, para esse parceiro, esse gestor compartilhado, assumir tudo, toda a gestão? Como que fica o contrato do Mineirão com o governo? Ele se mantém da forma que existe e é como se fosse um arrendamento do Mineirão a esse gestor master? Qual que é o modelo de contrato com esse gestor master? Então vamos lá, vamos fazer só um disclaimer aqui, né?
Gente, para acontecer um operador master, exige uma série de documentações, o próprio governo de Minas tem que entrar nisso para entender como é que fica, né, essa operação, porque isso basicamente muda até o jeito que é feita aquela conta que nós falamos aqui no início, né? Aquele cálculo lá da margem operacional, isso muda completamente. Tem que ser feito um novo contrato? Não precisa ser feito um novo contrato, o contrato permite isso. Como eu falei, o plano de negócio do próprio governo, feito lá na origem, ele previa um operador master para o estádio, né? E aí, vamos lá, eu acho que o papel da Minas Arena fica como um grande gestor fiscalizador, né? Se as coisas estão sendo feitas da forma como aquele contrato tem que ser feito, né? Então, se os processos estão sendo bem geridos, se a sustentabilidade do estádio, do ponto de vista ambiental, social, ela está de acordo com as conformidades, né? Então ela passa a ser uma administradora de shopping center, né? Em que eu tenho o lojista, ele cuida da sua própria loja ali dentro, né? Então você tem um grande supermercado dentro de um shopping, dali da porta para dentro, aquele supermercado cuida, e o lojista, o administrador daquele shopping vai fazer auditoria para saber se está emitindo nota fiscal, se está tudo dentro dos conformes, né? Eu acho que esse é um dos modelos que a gente imagina. É uma conversa longa, sabe, Bruno? Não é uma conversa que... É por isso que eu falei assim, eu acho que se tem o interesse, ele tem que começar esse ano, né, essa conversa. Porque... É difícil, são muitos fatores que têm que ser colocados à mesa, né? Inclusive em relação à lucratividade, né? Hoje, a gente sabe que o Mineirão é um estádio superavitário, né? A gente consegue pagar as contas por causa dos volumes de eventos que eu tenho. Quando a gente olha para estádios de clubes, e aí vou fazer aqui uma super... mandar um oi aí para os meus amigos do Allianz Parque, que é um estádio gerido por uma concessionária, não é uma concessionária lá, é uma parceria privada, né? Mas gerido por uma empresa de entretenimento que atende a um clube de futebol. Lá é isso. Quando a gente olha para todos os outros modelos em que o estádio é gerido pelo clube, você não tem o índice de atividade que a gente tem no Mineirão. Se vocês conseguirem me falar Não, eu bato palma. Eu sempre né? destaquei isso. As duas referências que a gente tem são Allianz Parque e Estádio Mineirão. Os outros estádios do Brasil não geram essa atividade. Eu já conversei com operadores de estádios grandes que eu falei, e aí, você faz jogo corporativo aí no seu gramado? Não, imagina, de jeito nenhum. Por que você não faz? Porque, cara, eu marquei o jogo corporativo, a empresa me pagou R$100 mil para usar o gramado de um jogo corporativo, vem o treinador e fala que quer fazer um treino no estádio. Não no CT, no estádio. Porque aqui que é R$100 mil, gente. Paga 2 milhões por mês para cada jogador. O que é R$100 mil? Porque eu quero fazer o treino aqui. Então, o tipo de gestão, né, que quando você está o clube olhando para um estádio de futebol é completamente diferente quando você tem uma empresa de entretenimento gerindo um estádio de futebol, que é o caso da Minas Arena e que é o caso lá da W Torre Entretenimento, né, que eu, inclusive, admiro o trabalho deles, a gente olha para eles o tempo todo.